Queridos irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7. Glória a Deus. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu já quero agradecer a Deus por nós estarmos juntos nesta oportunidade. Mais um ano do Sara-me, e para nós é muito honroso poder estar aqui, juntamente com o pastor Cairo, com a pastora, com todos os obreiros. Mais uma vez, obrigado, pastor Caio, pela honra que o senhor sempre me recebe aqui. Deus abençoe a vida do senhor, Deus continue abençoando e prosperando esta obra, juntamente com os obreiros, né, que a cada vez que a gente vem aqui é uma surpresa boa. A igreja aqui, quando eu entrei aqui, eu falei, meu Deus, quando que aquela parede não estava dando para ver que era desse tamanho não, né? Então a gente vê o quanto Deus tem abençoado os irmãos, feito com que esta obra cresça e prospere para a glória do nome do Senhor. Parabéns aí aos irmãos. Deus continue abençoando não só o pastor, mas todo o corpo de obreiro. Agradecendo o pastor, eu estou agradecendo a todos os obreiros e toda a igreja. E também para nós é uma honra estar aqui ladeando com o nosso pastor presidente, né, pastor Roberto, aonde aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, né? Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, da nossa pastora Bia. Deus continue abençoando todo o ministério Ebenezer. Deus tem feito coisas grandes e vai continuar fazendo para a glória do nome do Senhor. Amém? Quem achou Marcos 7, diga eu achei. Eu ia ler apenas o verso 34, mas eu vou ler a partir do 31, para facilitar aí a nossa compreensão. Marcos 7, a partir do 31, diz assim: E ele, tornando a sair dos territórios de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, em outra tradução, gago, e rogaram-lhe que lhe impusesse as mãos sobre ele, e tirando a parte de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e, cuspindo, tocou-lhe na língua, e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E logo se lhe abriram os ouvidos, a prisão da língua se desfez e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que a ninguém dissessem, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o divulgaram. E admirando-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Amém? Podeis se assentar. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós sabemos que Jesus, ele operava milagre de várias formas. É a multiforma de Deus operar milagres no meio do povo. E esse milagre que Jesus operou aqui é um milagre que eu lendo esse texto ontem, eu falei, meu Deus, como Jesus tem as suas maneiras de realizar milagre. Nós sabemos que Jesus curou pessoas apenas dizendo vai, e enquanto a pessoa ia, o milagre já estava acontecendo. Outros, Jesus colocava as mãos e as pessoas eram curadas. Jesus operava milagre de várias formas, mas este milagre que Jesus realiza aqui em Marcos capítulo 7 me chamou muita atenção acerca de algumas coisas que esse texto ensina para nós. Primeiro, o texto vai dizer que Jesus, ele estava saindo dos territórios de Tiro e de Sidom. Ele estava indo até o mar da Galileia pelas regiões de Decápolis. Só esse versículo já ensina tantas coisas para nós, porque quando o texto fala de Decápolis, está falando sobre 10 cidades. E entre uma dessas cidades, Jesus foi em uma cidade chamada Gadara, aonde Jesus liberta um jovem que estava com 6.000 demônios. Era uma legião de demônios que oprimia este jovem.
o texto vai dizer que nem a sociedade e nem a família conseguia dar jeito neste jovem. E o texto vai dizer que Jesus entra no barco, ele está atravessando uma tempestade. E essa tempestade, ela tem uma característica demoníaca, porque Jesus repreendeu, Jesus só repreendia demônio. Essa tempestade, por que ela tem uma característica demoníaca? Porque essa tempestade, ela não queria que a embarcação que estava levando Jesus chegasse em Gadara, porque aonde Jesus chega, milagre também chega. Então essa tempestade não queria que a embarcação de Jesus chegasse até Gadara. Mas quando Jesus chega até Gadara, é interessante que havia este jovem lá, que a sociedade e nem a família dava jeito. O texto vai dizer que ele estava morando num cemitério, dentro de um sepulcro. E nós sabemos que cemitério é lugar de morto. Então tem o vivo morando no lugar de morto. Ninguém conseguia libertar aquele jovem. Mas o texto vai dizer que só em Jesus descer do barco e pisar naquela cidade, aquele jovem saiu de onde estava, veio até Jesus e adorou. Aleluia. Porque só a presença de Jesus já muda o ambiente. A presença de Jesus já transforma o lugar. E o texto vai dizer que Jesus liberta aquele jovem. Jesus expulsa os demônios daquele jovem. E o texto vai dizer que agora ele está liberto. Ele está o quê, igreja? Agora ele liberta. Quem sabe ele puxa o paletó de Jesus e diz assim: eu quero ir com o Senhor, me deixa ir com o Senhor. Só que Jesus diz assim: vai para sua casa e diz para sua família quantas coisas fez o Senhor por ti. Isso aqui é lindo, porque antes da gente sair por aí com Jesus, a nossa casa precisa saber que agora a gente não xinga mais, que agora a gente não é atribulado mais, que agora a gente é liberto pelo poder da palavra do Senhor. Então antes da gente sair por aí, a nossa casa precisa saber que a gente agora tem uma vida transformada e mudada diante do Senhor. Mas diante de tudo isso, mesmo Jesus operando um milagre extraordinário, que nem a sociedade nem a família deram jeito, o texto vai dizer que aquela cidade expulsou Jesus de lá. Eles não queriam Jesus lá. Imagine o lugar que Jesus opera um grande milagre, que ninguém dava jeito, só que essa cidade não quer Jesus lá, expulsa Jesus de lá, e Jesus sai, porque Jesus só pode estar, irmão, onde ele é bem-vindo. Jesus quer estar onde ele é desejado, aonde ele é adorado. Então ele vai. Agora esse texto aqui está dizendo para nós que Jesus vai voltar outra vez nesta cidade. Jesus está voltando em um lugar que ele foi expulso. Jesus está voltando para um território de onde as pessoas não queriam ele. Isso aqui é demais, irmão, porque mesmo eles expulsando Jesus de lá, de Gadara, no primeiro milagre que Jesus operou, Jesus operando aquele milagre, aquele menino que ele disse, fica, era uma porta para Jesus voltar, era uma chave para Jesus voltar. Por quê? Porque agora quando Jesus volta, é a multidão que colocou ele para fora, que está trazendo este homem para Jesus. Isso aqui é lindo, porque esta multidão que outrora não queria Jesus perto, agora faz questão de pegar um homem que tem alguns defeitos, vamos falar sobre isso, e leva até Jesus. E Deus vai falando umas coisas comigo, irmão, e eu preciso entregar o que Deus vai falando comigo. Sabe quando as pessoas chegam, ou elas estão no meio de uma multidão, e elas estão em desvantagem? O que é uma pessoa em desvantagem? É alguém que está no meio da multidão, mas não pode fazer o que a multidão faz. Está no meio da multidão, mas não pode se comportar da mesma forma que a multidão está se comportando. A multidão clama, a multidão grita, a multidão levanta a mão, a multidão fala, a multidão ouve. Só que tem alguém que está no meio da multidão, que está em desvantagem. E Jesus ama, irmão, aparecer em lugares que tem pessoas que estão em desvantagens, pessoas que não conseguem fazer o que o outro faz. E Deus vai falar algumas coisas com alguém aqui que não está conseguindo fazer o que o outro faz, porque Sara-me. Quantos creem que Jesus vai operar um grande milagre?
Agora esta multidão, aleluia, pega este homem que a Bíblia diz que ele é surdo e gago. Em outras traduções fala com dificuldade. A multidão traz, você leu comigo, este homem até Jesus, e eles dizem assim, para Jesus: coloca as suas mãos sobre ele. Isso que a multidão está dizendo assim, coloca as suas mãos sobre ele para Jesus. Eles estão dizendo assim: esse é o método que a gente quer que o Senhor use. A gente trouxe e a gente quer que o Senhor coloque as mãos sobre ele e cure ele. Percebeu? A multidão está trazendo o homem doente, o homem com defeito, e está dizendo para Jesus curar da forma que eles querem. Eu vim dizer para alguém aqui que o milagre que Jesus vai fazer não será da forma que você quer. Muitas das vezes o milagre que Jesus vai fazer na nossa vida vai ser totalmente oposto daquilo que a gente imagina. Quando eles trazem, ele diz: coloca as mãos sobre ele e cura ele. Aí Deus falou comigo: não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito de Jesus. Vou te dar um exemplo. Quem se lembra de Naamã? Naamã, quando ele pega ciclos de prata, ouro, vestes, monta, quem sabe, numa cavalgadura e vai em direção ao lugar que aquela menina aconselhou, onde tinha um profeta, ele vem dizendo: quando eu chegar lá, sairá o profeta, colocará as mãos e restaurará o leproso. Ou seja, Naamã vem numa expectativa, vai ser desse jeito. Só que os pensamentos de Deus são mais altos. Irmãos, tem hora que o milagre não será da forma que a gente quer. E quando Naamã vem dessa forma, pensando isto, quando ele chega lá, o profeta nem recebe, o profeta nem sai de casa. O profeta manda um recado: Geazi, diz para ele que se ele quiser ser curado, ele entra no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? Quando ele recebe esse recado para entrar no Jordão, ele não quis entrar. Diga comigo, ele não quis entrar. Teu milagre pode estar onde você não quer entrar. Eu aqui não entro nesse círculo de oração. Cuidado, seu milagre pode estar onde você não quer entrar. Porque no evangelho não é só vir, é vir e se envolver. É vir e mergulhar. Está entendendo o que Deus está falando? É vir dizer: estou aqui, Senhor, quero fazer alguma coisa. Deus quer que você se envolva. Tem gente que quer milagre, mas não quer se envolver com as coisas de Deus. Ele diz: não vou entrar. Teu milagre pode estar, irmão, aonde você não quer entrar. Aí, esse departamento, não vou entrar. Teu milagre pode estar onde você não quer entrar. Alguém entende o que Deus está falando aqui? Mas a ordem é: quer ser curado? Entra no Jordão, desce. Ou seja, não vai ser do jeito que você veio imaginando, vai ser do jeito de Deus. E quando ele entra 7 vezes, aleluia, na última vez que ele mergulha e sai, a pele dele vai estar como a da criança que aconselhou ele. Aleluia. Deus está dizendo: quando a gente se submete às ordens que Deus dá, aleluia, o milagre já está te esperando. Agora, entenda, às vezes não será da forma que você imagina ou espera. Haverá milagres que será da forma que Deus quer fazer. E quando eles traz, a multidão traz este surdo e esse gago e entrega nas mãos de Jesus, eles dizem assim: coloca as mãos sobre ele. Aí o versículo 33, irmão, isso aqui é lindo, porque diz assim: Jesus tirando a parte. Jesus tirou aquele homem do meio da multidão. Esse milagre vai ser diferente. Aleluia. Quando Jesus ressuscitou, o filho único da viúva de Naim, eram 2 multidões. Uma estava saindo de Naim e a outra estava entrando. A que estava entrando está celebrando porque Jesus está entre ela. Mas a que está saindo está enlutada, está chorando porque está indo enterrar o filho único da viúva. É uma mistura de sentimentos. Mas no meio daquelas 2 multidões, o texto vai dizer que Jesus a viu. Ela não clamou, ela só está chorando, mas Jesus a viu.
Glória a Deus. Porque quando Jesus quer realizar um grande milagre, irmão, não importa a multidão que te cerca, Jesus olha e diz: hoje o milagre vai ser para aquela ali, hoje o milagre vai ser para aquele ali. Está entendendo o que Deus está falando? Eu queria que você glorificasse o nome do Senhor, porque existem cultos que o Senhor quer realizar milagres específicos na vida de alguém. Isso aqui é lindo, porque Jesus pega aquele surdo e aquele gago e tira ele do meio da multidão. Por que é que Jesus vai tirar esse homem do meio da multidão antes de realizar um milagre, se Jesus já realizou tantos milagres no meio de tantas multidões? Existem coisas que Jesus vai fazer na tua vida que Ele vai precisar te tirar de perto de algumas pessoas, porque tem gente que não está preparado para ver o que Ele vai fazer. E o que Ele faz aqui, irmão, você não vai ver Ele fazendo mais em outro lugar. Porque o outro milagre que Ele usa, o cuspe, Ele cospe no chão, faz lodo e bota no olho, o camarada vai no tanque, se lava e volta enxergando. Mas esse aqui não. Jesus coloca a saliva no dedo e coloca dentro da boca do camarada. Você imagina pessoas perto vendo isso? Porque você acha que Ele mandou ao meio-dia os discípulos irem comprar pão para Ele ficar sozinho no poço? Porque os discípulos não tinham estrutura para ver o que Jesus ia fazer ali. Aleluia. E tem milagres que Jesus vai fazer na minha e na tua vida, que Ele vai precisar nos tirar do meio de algumas pessoas, porque às vezes algumas pessoas não têm estrutura para ver a forma que Jesus vai trabalhar na sua vida. E nem todo mundo vai conseguir adorar na mesma intensidade quando ver a forma que o Senhor vai realizar o milagre na tua vida. É por isso que Jesus pega este homem e tira ele à parte. Diga comigo, ele era surdo e gago. Geralmente todas as pessoas que não conseguem ouvir têm dificuldade para falar. Eu não sei se tem alguém da área aqui da saúde, mas todas as pessoas que têm dificuldade de ouvir também terá dificuldade para falar. Sabe por que muitas pessoas, às vezes, quando pega o microfone, tem dificuldade de falar? Porque tem dificuldade de sentar para ouvir. Alguém entende o que Deus está falando, irmão? Isso aqui é interessante porque a surdez pode impedir ou dificultar o acesso à aprendizagem. As pessoas que não ouvem bem, não aprendem bem. Porque a fé vem pelo quê, irmão? Já a gaguez, a pessoa que é gaga, pode tornar a fala incompreensível. Aí essa pessoa que é muda e é surda, as pessoas falam com ela por, diga comigo, sinais. Glória a Deus. Haverá sinais para você entender. E o que Jesus vai fazer aqui, aleluia, glória a Deus. Está entendendo o que o Senhor está falando? O que Jesus vai fazer aqui é sinais para ele entender que Jesus estava realizando um milagre na vida dele. Por quê? Porque ele não ouve e ele não fala. E o que Jesus vai fazer aqui, irmão, isso aqui é lindo demais quando eu li isso aqui. Jesus tirando do meio da multidão, colocando ele à parte. Aí Jesus vai colocar os dedos dentro do ouvido daquele surdo. Vai cuspir no dedo, vai colocar saliva dentro da língua dele. Mas antes disso tirou a parte. Tirar a parte aqui, irmão, aleluia, fala de secreto, fala de ir para longe dos holofotes, para longe das câmeras, para longe das selfies. É milagre em secreto. Milagre que as pessoas que não têm estrutura para ver vão precisar ficar de longe. Aí Jesus separa, porque tem milagre que Deus vai realizar na nossa vida, que Ele vai precisar nos levar para o secreto. A gente precisa estar escondido dos holofotes. Tem muita gente que quer receber milagre, mas quer aparecer mais do que Deus, irmão. Quantos entendem o que Deus está falando aqui? Quer receber milagre, mas quer estar mais aparecendo mais do que a glória do Senhor. É por isso que quando o profeta aconselha aquela mulher,
quando os credores vêm na sua casa para levar os seus filhos como escravo, o conselho que aquele profeta dá para aquela mulher é: vai nos teus vizinhos, pega muitos vasos vazios, não poucos, emprestados. Agora, quando você conseguir o tanto de vaso que você conseguir com os teus vizinhos, entra na tua casa e fecha a porta. Faz o que, igreja? Pois é, a porta está fechada. Lá fora ninguém está vendo o que está acontecendo, mas lá dentro tem milagre. Aleluia, ninguém está entendendo, mas lá dentro tem milagre. Ninguém está vendo, mas lá dentro tem milagre. Jesus está operando milagre. A porta está fechada, nunca mais vi aquela mulher passar, mas lá dentro Deus está operando. Está entendendo? Porque quando você sair, aquilo que você pegou vazio, você vai devolver cheio. E ainda vai devolver com testemunho para contar do que Deus está fazendo. Está entendendo o que Deus está falando? Não questione a forma que Deus está trabalhando para operar um milagre na tua vida. Às vezes Ele vai te tirar do meio da multidão, mas quando você aparecer, vai aparecer para glorificar, vai aparecer para exaltar o nome do Senhor. Cada um, Deus trabalha de uma forma, irmão. O Senhor podia somente liberar uma palavra e aquele homem ia ser curado, mas olha o que Jesus está fazendo. Jesus está ensinando aqui. Aleluia. Tem gente que não está preparado para ver a forma que Jesus vai operar um milagre na nossa vida. É por isso que Jesus separa ele da multidão. Jesus está separando o homem que foi levado pela multidão, cheio de defeitos, para onde a gente está levando as pessoas que têm defeitos, irmão? Essa multidão levou para Jesus. As pessoas que têm alguma dificuldade, quem sabe espiritual, para onde é que estamos levando? O que Jesus vai fazer aqui é poderoso, porque depois que Jesus tira ele do meio da multidão, coloca os dedos dentro do ouvido dele, coloca saliva no dedo, coloca dentro da boca dele. O texto vai dizer que Jesus ergue os olhos ao céu, suspira. Jesus, aí Jesus vai liberar uma palavra, Efatá, que quer dizer abre-te. Irmão, isso aqui é poderoso demais, porque esse abre-te não é desentupir o ouvido, irmão. Jesus está liberando uma palavra no mundo espiritual. Ele está dizendo: abre-te. Aleluia. Jesus estava dizendo: tudo que estava travado, destrava agora. O que estava fechado vai abrir agora. O que estava embaraçado vai desembaraçar agora. Levante as tuas mãos aos céus aqui, irmão, porque eu estou sentindo que Deus quer operar milagre na vida de alguém. Eu não sei o que estava te impedindo de ouvir, de falar algumas coisas, a questão de Cristo, mas essa noite o efatá de Deus vai acontecer na tua vida. Ele está dizendo: abre. Está travado, mas abre. Aleluia. Está fechado, mas abre. Está bloqueado, mas abre. Deus está dando uma ordem no mundo espiritual essa noite. Quantos podem abrir a boca para dar glória? Aleluia. 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 Abre-te. A vida financeira, Deus está dizendo: abre-te. A vida espiritual travada, Ele está dizendo: abre-te. Desbloqueia. Aleluia. Deus está falando com alguém aqui. Chega de viver preso, chega de viver fechado, chega de viver bloqueado. Deus está dando uma ordem no mundo espiritual: abre-te. Ouve. Aleluia. Aleluia. A tradução que eu li aqui diz que ele falava dificilmente, mas em outras traduções diz que ele era gago. E o texto vai dizer agora que
depois desta palavra liberada, ele passou a ouvir e a falar direito. Ele passou a ouvir e a falar direito. Passou a ouvir e a falar direito. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Passou a ouvir e a falar direito. Aleluia. Aleluia. O Senhor está abrindo a audição de alguém aqui. O Senhor está abrindo alguma coisa que estava tapado na vida de alguém aqui. Você terá acesso a coisas que você não tinha até esse Sara-me. Mas você vai viver experiência que você não viveu na presença do Senhor. Porque o efatá de Deus está aqui esta noite. Ele está dizendo para alguém: está na hora de abrir. E a Bíblia diz que quando ele abre, eu quero ver quem é que vai fechar quando ele abre. Quando ele abrir, está aberto, irmão. Quando ele liberar a palavra, está liberado. Quando ele fizer, está feito. Ninguém vai poder questionar aquilo que ele faz. É por isso que você não deve questionar quando ele te pegar e te levar à parte. Que situação é essa? Calma. O que ele vai fazer na tua vida, ele não pode fazer no meio da multidão. Ele não pode fazer no meio de muitos. Está entendendo o que Deus está falando, irmão? Deus está dizendo para alguém aqui, ó, não questiona. Não diga: estou sozinha, estou sozinho, parece que ninguém me vê, parece que... Não. O Senhor está te preparando para realizar um milagre grande na tua vida. Aleluia. Sabe o que Deus falou no meu coração? Quando eu vou ministrando, Deus vai me alimentando, irmão. É que quando a multidão leva, obrigado. A multidão leva e diz assim: coloca as mãos sobre ele. A multidão queria que Jesus fizesse da forma que a multidão queria o milagre. Nunca será do jeito que a gente quer. Por que Jesus pega então e leva a parte? Para depois ninguém dizer: só chegou porque eu ajudei. Só chegou porque se eu não dou um empurrãozinho. Aí Jesus pega e tira do meio da multidão. Porque a glória será toda dele. Ele vai fazer, mas a glória será dele. Ele vai abrir, mas a glória será dele. Ele vai destravar, mas a glória será dele. Ele vai desbloquear, mas a glória será dele. Aleluia. Quantos podem levantar as duas mãos por um minuto? Que eu estou sentindo que o céu está aberto aqui esta noite. O efatá de Deus está aqui na Assembleia de Deus Ebenezer. E eu quero declarar nesta noite, debaixo da autoridade da palavra, que o que estava preso na tua vida, o Senhor te faz livre hoje. Você vai ouvir a palavra de Deus como nunca ouviu. Haverá sensibilidade na tua vida. Você vai adorar, vai falar como nunca falou. Deus está abrindo o teu entendimento. Quantos podem adorar o nome do Senhor? Aleluia. Muita coisa fechada, travada na nossa vida, que a gente precisa receber uma palavra dessa de Jesus. Efatá. Isto quer dizer: abre-te. Aleluia. Muitas coisas travadas na nossa vida, que às vezes Jesus precisa pegar a gente à parte para liberar esta palavra. Aleluia. Quando eu estava lendo esta palavra ontem, um conflito sobre o que pregar aqui, Deus estava falando: enquanto tu ministras esta palavra, muitas coisas, enquanto você libera para o meu povo, eu também vou destravar na tua vida. E eu estava lendo isso aqui, eu chorando, falando com Deus. Falei: Deus, esta palavra, diga para o povo que eles precisam entender que às vezes não será da forma que eles querem. Não vai ser como Naamã pensa, não tem rio melhores. Vem criando uma expectativa, vai ser desse jeito. E às vezes Deus está falando: eu vou te separar, vou te levar à parte. Nem todo mundo vai ver na hora que eu realizar o milagre. Mas depois, olha depois, o último versículo. O povo se admirou tanto,
Quem sabe questiona, por que Jesus tirou ele de perto de nós? Se isolou para lá. Quem sabe há questionamento no meio da multidão, por que ele fez isso? A gente trouxe, a gente não pode ver o que ele vai fazer. Quem sabe há algum questionamento no meio da multidão de alguém que queria ver de perto o que Jesus ia fazer. Só que no final eles têm que abrir a boca e dizer assim, ó, aleluia, tudo que ele faz muito bem. Levante as mãos que eu vou liberar a palavra. Tudo que ele faz muito bem. O milagre que ele vai operar na tua vida, irmão, vai virar notícia na tua rua, vai virar notícia no teu bairro. Aleluia. O que ele vai fazer na sua casa vai virar notícia. E alguém vai ter que dizer, tudo que ele faz perfeito. Tudo que ele faz bem. Está preparado? Porque o que ele vai fazer na tua vida será testemunho para uma grande multidão dizer, o que ele faz perfeito. Demorou, mas quando ele fez perfeito. Aleluia. Eu fico imaginando agora pela primeira vez aquele homem ouvindo e falando. Pela primeira vez ouvindo e falando. Quais foram as primeiras palavras deste homem? É Sara, meu irmão. Lembra daquele homem? Eu estava em conflito sobre pregar sobre aquele leproso. Senhor, se o Senhor quiser, é só se o Senhor quiser. Aleluia. Se o Senhor quiser, eu não mereço, mas se o Senhor quiser. Aí Jesus disse, eu quero. Eu quero, aleluia. O Senhor está dizendo para alguém, essa noite é eu que quero. E o pastor ainda leu aqui Lucas 19, que porque quando Jesus assim, hoje me convém, hoje não é tu que quer, hoje sou eu que quero. Eu quero entrar na tua casa, eu quero fazer um milagre dentro da sua casa. Está entendendo o que Deus está falando? Levante a mão para dar glória, irmão. Tem coisa sendo destravada no mundo espiritual aqui. Mentes que estavam travadas, mentes bloqueadas, visão bloqueada acerca das coisas da obra de Deus. O Senhor está abrindo a visão de alguém. O Senhor está abrindo a audição de alguém. Receba o efatá de Deus. É Jesus dizendo, abre-te, abre-te. Está sendo realizado hoje. Deixa o resto para a vigília. Eu estou sentindo a presença dele aqui, irmão. Porque esses dias eu tenho pregado, pastor presidente, eu tenho pregado e na medida que eu tenho pregado, eu pregando e Deus falando comigo, eu estou destravando muitas coisas. Eu estou trabalhando. Calma, aleluia. Somente faz a minha obra porque eu estou destravando. Tem coisa sendo destravada. Tem coisa sendo liberada para você aqui esta noite. Toma posse desta palavra. Fica de pé.